Oi pessoal, tudo bem? De volta aqui ao nosso cantinho. Tadinho, eu tô só com uma orquídea, todas elas agora tá entrando no outono, caíram todas, mas ainda tem essa. Bom, tô aqui para falar com vocês e trazer algumas informações, né? E uma das coisas que a gente tem escrito, por exemplo, eu ainda tô escrevendo, apesar que no curso, quando eu tenho as fichas dos óleos essenciais, a gente fala de toxicidade e fala de alguns óleos que têm ações e interações medicamentosas. Então, hoje o assunto vai ser interação medicamentosa. Eu até tô com um computador aqui do lado, porque também tem uma série de coisas que talvez eu tenha que ler, né? Então, quando a gente fala de interação medicamentosa, a gente, em primeiro lugar, vai falar da via administrativa oral, tá? E por que a gente vai falar dessa via administrativa? Porque tudo que nós ingerimos, a gente metaboliza, tá? E quem faz essa ação é o nosso fígado, a partir de determinadas enzimas, e a gente fala dessas CYPs, né? Então a CYP, que a gente fala tudo, é a CYP 450, tá? Essa CYP, ela se divide, ela tem diversas CYPs. Então, por exemplo, o citocromo P450, né? Ele é super importante na primeira fase da metabolização. Agora, o citocromo P450, né, as enzimas, ele pode induzir ou inibir substâncias, resultando em muitas interações entre os fármacos. Então, vamos pensar que o óleo essencial, ele também é uma substância química. E aí, a gente fala que ele é um xenobiótico. Então, o que é um xenobiótico? É uma substância química que não é conhecida pelo nosso organismo, ele é exógeno e que nós vamos ingerir e ele vai ter que ser metabolizado para poder fazer parte de tanto tirar um pouco a atividade dele, quanto torná-lo mais hidrossolúvel para ser excretado. Então a gente fala muito, né, dessa CYP 450. E aí a gente diz que as interações medicamentosas nos óleos essenciais e as drogas alopáticas se torna difícil de prever quais são as possibilidades de interações dessas drogas com os óleos essenciais pela quantidade de mecanismo envolvido. Então, quando você for falar de metabolização, você tem oxidação, você tem degradação, são 4 fases dentro desse processo de metabolização. E aí, essas proteínas plasmáticas, elas podem estar utilizando do medicamento dos óleos essenciais o mesmo local que eu chamo de sítio-alvo, tá? E que aqui a gente fala dos receptores. Então, as interações podem inibir ou exacerbar quando 2 ou mais substâncias presentes no nosso corpo por co-administração, ou seja, eu estou usando concomitantemente, ela pode exacerbar a ação desse medicamento ou pode inibir a ação desse medicamento, né? E aí, lendo os livros, né, do Robert Serran, do Rodney Young, que é aquele Essential Oil Safety, que é um dos grandes óleos, tá? Que vai falar muito claro de interações medicamentosas, ele explica quais são as fases e em cada óleo ele também dá, né? O quanto que você pode tomar, pode usar a dosagem oral, a dosagem dérmica, né? E aí eles citam a Comunidade Europeia, citam a IFRA, que é comum aqui tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e também citam o que o Tisserand e o Rodney viram em pesquisas e eles estabelecem. Então, para a gente ter uma ideia só de alguns, tá? O óleo de bétula, que é a bétula alba, tá? Que a gente chama de sweet birch, ele tem uma interação com a varfarina, que é o que? Um anticoagulante. Então, o óleo de bétula a gente não pode usar. Por quê? Porque ele vai inibir a agregação plaquetária. Teoricamente, este óleo faz isso. O lemongrass, ele também tem uma interação na CYP2B6, que como ele inibe essa CYP, ele pode potencializar a ação de algumas drogas utilizadas. Eu vou dar alguns só para a gente ter uma ideia, porque
é um capítulo que eu também estou escrevendo ainda, né? Então, manjericão, aroma limão, bergamota, palma rosa, gerânio, melícia, tomilho, QT geraniol e a verbena limão, elas vão trabalhar também na CYP2B6 e esses constituintes desses óleos também vão inibir essa CYP, potencializando a ação de drogas utilizadas que vão ter essa ação nessa CYP, que basicamente são aqueles que agregam, fazem agregação plaquetária, né? Que a gente usa, ou quem usa, para dar um afinamento no sangue. Então, é o que eu falo, né? Estão ministrando óleos de modo oral sem saber que medicação que a pessoa tá usando. O óleo de limão também, vocês veem que eles falam apesar que é só o aroma, mas deve ter, tá? O citral, esse aroma de limão, eles falam da verbena limão, do manjericão, falam da palma rosa, falam do gerânio e falam da melissa. Nem sempre eles dão exatamente quais foram os compostos, né? Medicamentos que trabalham na inibição do mal dessas enzimas, eles podem afetar pressão arterial, provocar tremores, confusão mental, e que é óleo, o holy basil, que é o manjericão sagrado, a canela folha, o cravo folha, semente de salsinha e o cravo botão. Tá? E aí, com que medicações que eles interagem? Com citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina. O que esses óleos fazem? Eles aumentam os níveis de serotonina e podem causar uma síndrome serotoninérgica. E aí tem um monte de pesquisa, né? Drogas para diabetes, por exemplo, anis estrelado, canela casca, gerânio, lemongrass, litseia cubeba, titri, manjerona carvacrol, melissa e o orégano, usados com drogas que são para diabetes. Então, esses óleos podem influenciar nos níveis de açúcar no sangue, causando hipoglicemia ou hiperglicemia, né? Então, aqui eu estou buscando uma série de pesquisas e nos livros em francês, por isso que eu não posso dar nem referência, porque eles são ou livros ingleses ou americanos e são escritos em inglês ou da França e da Bélgica, tá? O que eu sempre falo é que, primeiro, tá essa moda de tomar óleo. Então, óleo ingerido, ele tem uma ação séria, tanto na metabolização que eu falei, né, que vai passar oxidação, degradação, uma série de coisas, e nas interações medicamentosas. São situações, para mim, muito graves. Então, eu sou contra ingerir óleo essencial? Não. Então, se me perguntam, posso ingerir óleo essencial? Eu vou falar, pode. Tá? Agora, eu devo tomar óleos essenciais? Se não for para um caso específico, como até no livro do Dominique Baudot, que ele fala, determinados óleos, ele passa até a sinergia mais miligrama por quilo num determinado período. Existem vários livros na França que eles falam isso, mas você precisa ser um conhecedor de farmacologia, tá? Eu não sou uma expert em farmacologia, mas eu tenho lido, tenho estudado. O Dr. Guilherme, a gente até tem um curso de farmacologia que ele explica exatamente o que é química e a farmacologia, tá? Ele não fala muito de interação medicamentosa, porque isso a gente ainda vai escrever um capítulo para curso que a gente vai lançar, né? Até todo curso presencial que eu dava, que era a formação clínica, que é um pouco mais avançada, que tinha 1 ano, faz 1 ano exatamente. Hoje, dia 22, no dia 23 foi o último dia que eu dei aula. Então, a gente tirou esse curso de formação clínica e eu não coloquei ele em gravação, nem em EAD, porque a gente ainda está pensando como fazer. Se eu faço em 3 módulos, nível 1, nível 2 e nível 3, ou se eu lanço ele completo, porque tem muita gente nesses 18 anos que a gente lançou o EAD, que já fez curso comigo. Então, talvez a gente lance como o nível 3, como se fosse uma pós-graduação para quem já fez. Então,
vai estar diferente. E aí a gente vai ver. Bom, vamos voltar. Então, interações medicamentosas é um problema muito sério. Por exemplo, falando com o Dr. Guilherme e ele mostrando dentro do curso de farmacologia, ele mostra quando o limão, né, ele é ingerido. E um ativo deste óleo, né, que a gente pega uma série de livros e começa a ler, o limoneno. Este ativo, ao ser metabolizado, ele vai se transformar em 5 outros, como se fossem subcompostos. E sendo que desses 5, 2, eles são tóxicos. E aí eu fico pensando, né? Eu até estou falando muito de interação e estou trazendo esse assunto em metabolização, porque no curso as pessoas têm me perguntado muita coisa e assim... a via oral é a via mais complicada. A via tópica vai ser um pouco menos essa metabolização, apesar que há. E mesmo na inalação pode haver a interação, mas é muito menor. Então, quando a gente fala, por exemplo, que um óleo de lavanda ou um óleo de rosewood, que sabe que o linalol, que é o majoritário, por exemplo, desses 2 óleos, apesar de ter o manjericão QT-linalol, eles vão agir num determinado receptor na área mental, tá? Que é no receptor serotoninérgico. Por quê? Porque o linalol, ele vai fazer a recepção, ele faz a neurotransmissão modulando a serotonina. Se você está tomando ou citalopram, ou escitalopram, se você está tomando fluoxetina, ou paroxetina, ou venlafaxina, você vai ter esse mesmo receptor vindo com dois ativos no mesmo momento. Então, o que a gente fala? Você quer usar óleo essencial e a pessoa está usando a medicação, deixa de 4 a 6 horas de diferença. Então, a pessoa toma a medicação de manhã e você pode usar o óleo essencial, já que é para dormir e ele modula a serotonina, a lavanda, poxa, vamos usar de noite. Isso ainda não é um assunto muito falado, dificilmente a gente traz isso nos cursos sem ser um toque. Eu também não quero me estender muito mais, porque aqui eu estou trazendo algo para vocês pensarem e para saberem. Gente, se eu tenho um problema emocional e mental, algum transtorno, é muito melhor eu inalar do que ingerir, como eu tenho visto um monte de vídeo falando para tomarem a lavanda e falam aleatório, a pessoa não sabe qual é o peso dela, qual é o miligrama por peso. Então eu acho muita falta de responsabilidade fazerem essas indicações. E existem outras indicações que são feitas como venda consultiva, que é o que a minha empresa faz. Se você liga para lá e fala, olha, o óleo de melaleuca, ele é bom para uma micose de unha, normalmente a pessoa nem vai falar uma onicomicose. Sim, a melaleuca, ela possui ação fungicida, bactericida e viricida. Mas eu não estou fazendo consulta, eu por empresa não posso fazer consulta, porque eu não estou fazendo uma consulta, uma anamnese, sabendo o que acontece. Então esse não é o papel de uma empresa na área comercial. A minha área como aromatóloga, aromaterapeuta, psicóloga, que usa os óleos essenciais para uma série de patologias, até eu posso falar aromaterapeuta, porque eu acho assim, essa atividade ela também não é reconhecida aqui no Brasil. Então, você se denominar aromaterapeuta e ter um certificado, isso não vai fazer com que você tenha mais conhecimento ou não. Então, eu acho que a denominação ou o conhecimento, o certificado, são coisas muito diferentes. Conhecimento, sim, é uma coisa super legal. Agora, certificação é legal a gente ter, porque mostra o curso. Apesar que estão me pedindo agora um monte de certificação de 43 anos que eu fiz aula, e eu mudei, eu joguei um monte de coisa fora, porque para mim é papel, né? E agora está me fazendo falta, mas tudo bem. Eu escrevi uma história, falei o meu currículo e é isso aí. Então, se vocês querem usar aromaterapia, não é porque a aromaterapia aqui não é regulamentada, não existe empresa que possa dizer que o óleo possa ser ingerido. Flavorizante, ele é para flavorizar alimentos e bebidas. É para usar uma gota para 1 quilo ou para 1 litro, no máximo 2 gotas, você tem que ter muito cuidado com isso. Agora, interações medicamentosas existem sim, tá? E com medicações
que podem dar algum problema. Então, no inalatório, se você inala uma gota, você vai receber 90% do 100% que é uma gota, você vai receber 90% quase que inteiro, tá? Então, para um problema emocional é muito melhor. Se você for me falar, estão dizendo que por causa de desbiose eu vou tomar óleo essencial, você não sabe o que pode ser metabolizado e o que pode acontecer de uso contínuo, porque o problema é o uso contínuo, não é usar determinada miligrama por quilo e por um tempo determinado. E essas interações medicamentosas, por exemplo, óleo de cravo, óleo de canela, que são óleos normais para a nossa cultura, que vão interagir, por exemplo, em trabalho, nessa ação antiplaquetária, né, de agregação antiplaquetária, e que é um perigo que o limão também age, porque não são todas as pesquisas que vão citar todos os óleos. Na parte de diabetes, de hipoglicemia ou hiperglicemia, né? Então, por favor, cuidado. A gente vai escrever, eu vou escrever esse ano, mais uma vez, eu tô escrevendo um monte de coisa para lançar dentro desses cursos novos. Eu demoro, faço pesquisa, recebo livro novo. Então, assim, por favor, cuidado com interações medicamentosas, principalmente patologias que já são crônicas nas pessoas. Por exemplo, pessoas com possibilidade de trombose, pessoas com diabetes. Tenham cuidado, tá bom? Então, espero ter deixado algumas informações. São informações mais pesadas, mas eu espero ter passado de um jeito mais leve. Um beijo grande para vocês.